Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa novidade bem surpreendente no tratamento da artrose, que veio de um lugar que ninguém esperava. Um estudo científico super robusto trouxe uma revelação que, olha, pode mudar o jogo para muita gente. E para a gente começar, se liga nesse número aqui: 40%. Um medicamento para perda de peso mostrou que pode reduzir o risco de uma pessoa precisar de cirurgia de prótese de quadril em até 40%. É isso mesmo que você ouviu, 40%. E aí, claro, fica a pergunta, né? Como assim o remédio feito para emagrecer está tendo um efeito tão grande numa doença de articulação como a artrose? Bem, é isso que a gente vai desvendar agora. A resposta para essa pergunta está numa descoberta que foi meio que sem querer, sabe? Foi um acidente, mas um acidente revolucionário que saiu de um estudo científico bem recente. Vamos entender como é que esse benefício apareceu do nada? E o mais fascinante de tudo é que o estudo original não tinha nada a ver com artrose. Nadinha. Esse resultado foi um efeito secundário, que acabou pegando toda a comunidade médica de surpresa e abrindo um caminho completamente novo. O nome desse estudo é SEAMOUNT-5. Agora a gente vai entender qual era o objetivo principal dele e o que ele acabou descobrindo pelo caminho. A ideia principal do estudo SEAMOUNT-5 era bem direta, na verdade. Era comparar a eficiência de dois remédios bem famosos para a perda de peso. A tirzepatida, que a gente conhece como Mounjaro, e a semaglutida, mais famosa como Ozempic. A meta era só ver qual dos dois emagreciam mais. Simples assim. E os resultados não deixaram dúvida. O Mounjaro levou uma perda de peso uns 20% maior que o Ozempic, em média. E não só isso, a redução na barriga, na circunferência abdominal, foi de 18 centímetros a mais. É muita coisa. Mas olha, a grande surpresa não foi essa. E aqui está o pulo do gato. A descoberta que mudou tudo. Os pesquisadores perceberam que no meio de milhares de participantes, aqueles que tinham artrose estavam tendo uma melhora absurda nos sintomas. Teve gente que estava na fila para colocar prótese e que chegou a cancelar a cirurgia. Imagina só, foi um resultado que ninguém estava esperando. Ok, a descoberta é incrível. A próxima pergunta que vem na cabeça é: tá, mas para quem esse tratamento serve? Vamos dar uma olhada nos critérios médicos. Então, vamos lá. Normalmente, a prescrição é pensada para pessoas com um IMC, o índice de massa corporal, acima de 30. Mas também pode ser uma opção para quem tem um IMC entre 25 e 30, mas que junto com isso tem outros problemas, como artrose no quadril ou joelho, pressão alta ou até gordura no fígado. Mas tão importante quanto saber para quem é saber para quem não é de jeito nenhum. A lista de quem não pode tomar inclui gente com histórico de pancreatite, grávidas ou mulheres amamentando e pessoas com suspeita de câncer de tireoide. É um remédio potente, então as restrições são bem sérias. E tem outro ponto que, olha, não dá para negociar. O uso tem que ser 100% acompanhado por um médico. O tratamento sempre começa com uma dose bem baixinha, tipo 2,5 miligramas, e vai aumentando aos poucos, dependendo de como o corpo reage. Se medicar por conta própria aqui é um perigo gigantesco. Agora, vamos para um alerta muito importante. Como todo tratamento que funciona, esse aqui também tem seus riscos e efeitos colaterais. E a gente precisa levar isso muito a sério. Bom, entre os efeitos colaterais mais comuns, aqueles mais chatinhos, estão náuseas, vômitos, diarreia, prisão de ventre, tontura. Muita gente sente isso, viu? Especialmente no começo do tratamento. Só que o risco mais sério de todos, principalmente para quem tem artrose, é a perda de massa muscular. Parece estranho, né? Mas perder músculos pode acabar enfraquecendo o suporte das articulações e, no fim das contas, piorar os sintomas da doença. Esse processo de perda de músculo por causa da idade tem um nome: sarcopenia. E isso é uma preocupação ainda maior para mulheres na pós-menopausa. É um grupo que já tem uma tendência a perder músculos e que muitas vezes também sofre com artrose. Então, o ponto principal que a gente precisa entender é que esse remédio não é uma pílula mágica. Ele funciona muito melhor como uma peça dentro de uma estratégia de tratamento bem maior e completa. Hoje em dia, o tratamento moderno da artrose é baseado em vários pilares. Primeiro, tratar a artrose como uma doença do corpo todo, uma doença metabólica. Segundo, usar o remédio certo. E terceiro, que é fundamental, exercício físico feito sob medida para cada pessoa. E tudo isso, claro, sempre com supervisão médica.
E se tem uma mensagem que precisa ficar muito clara, é essa: exercício e fortalecimento muscular não são opcionais. Para evitar a perda de massa muscular e garantir que o tratamento funcione de verdade a longo prazo, a atividade física é considerada até mais importante que o próprio remédio. E agora, para a gente fechar, um último alerta que é talvez o mais crítico de todos. A gente precisa falar sobre o perigo de tentar usar esse medicamento sem orientação profissional. Vamos ser bem diretos aqui. Conseguir e usar esses remédios potentes por conta própria, sem o médico por trás, é colocar a própria vida em risco. Um risco real, que pode ser fatal. Pensa só nos perigos. Comprar produto falsificado que infelizmente está cheio por aí, não saber lidar com os efeitos colaterais, desenvolver problemas de saúde graves e, em casos mais extremos, até mesmo risco de morte. Não vale a pena. E a gente termina com essa reflexão. O que temos em mãos é uma ferramenta nova e muito poderosa que pode poupar um monte de gente de cirurgias. Mas não é uma cura. É um avanço enorme que exige responsabilidade, uma abordagem completa que une o remédio, o estilo de vida e, principalmente, o acompanhamento médico. A questão que fica é: será que a gente está mesmo diante de um ponto de virada no tratamento da artrose?